Olha, dentro de toda pessoa que investe rola uma batalha, né? Uma briga constante. De um lado, tá a nossa mente racional, aquela que quer analisar, planejar tudo direitinho. E do outro, bom, do outro vem aqueles instintos mais primitivos, sabe? O medo e a ganância. Entender essa guerra interna não é só um papo cabeça, não. É a chave para conseguir de fato sobreviver e ter sucesso nos mercados. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. E para guiar a gente nessa jornada, quem melhor que o mestre, né? Warren Buffett. Essa frase dele é famosa por um motivo. Não é só um conselho bonitinho, é a essência de uma filosofia de investimento poderosíssima. Basicamente, o que ele está dizendo é: pense por conta própria. As melhores oportunidades aparecem exatamente onde a maioria das pessoas só consegue enxergar perigo. Então vamos começar pelo maior desafio que qualquer investidor enfrenta. Aquela vontade quase incontrolável de seguir a multidão. Sabe, o famoso instinto de manada. É uma força invisível, mas que puxa a gente com uma força absurda para fazer o que todo mundo está fazendo, mesmo que isso signifique caminhar, assim, de olhos abertos, direto para o precipício. Mas afinal, o que é esse tal de efeito manada? Imagina o seguinte, é como se a gente desligasse o nosso cérebro racional. As decisões param de ser sobre os fundamentos de uma empresa, sobre o valor real, e passam a ser só sobre seguir o fluxo. A lógica vira uma coisa bem perigosa, do tipo, se está todo mundo comprando, deve ser uma boa, né? Ou pior, nossa, todo mundo está vendendo, preciso sair correndo daqui antes que eu perca tudo. E qual é o combustível que move essa manada? Bom, é um coquetel bem perigoso de emoções. Primeiro vem aquele famoso FOMO, sabe? O medo de ficar de fora, de perder a próxima grande alta. Logo em seguida, a ganância bate na porta, a vontade de ter aquele lucro rápido. Junta isso com a insegurança de tomar uma decisão por conta própria e pronto. E claro, tem o nosso instinto mais básico, de querer pertencer a um grupo. Para piorar, hoje em dia as redes sociais e os influenciadores jogam querosene nessa fogueira, espalhando euforia ou pânico numa velocidade que é surreal. E é aqui que a diferença fica gritante, né? É como se fossem dois caminhos. De um lado tem a manada, que age no puro impulso, compra lá no topo, na euforia, e vende lá no fundo, em pânico. Do outro lado tem a pessoa que investe de forma racional. Ela ignora essa barulheira toda do mercado, analisa os fatos, os fundamentos e segue um plano com disciplina. O foco dela é sempre no valor real das coisas e não no preço que está piscando na tela. Beleza, então vamos olhar mais de perto para esses dois sentimentos, que são os verdadeiros motores da manada: o medo e a ganância. São eles, no fim do dia, que criam aqueles grandes ciclos de euforia e pânico no mercado. Vamos pegar um exemplo clássico de quando a ganância toma conta. A bolha das .com, lá no final dos anos 90. A coisa era tão maluca que bastava uma empresa qualquer colocar um .com no nome que as ações delas explodiam. Não importava o que a empresa fazia, se dava lucro, nada. Ninguém estava olhando os fundamentos. A euforia era tanta que só o .com já era motivo para comprar. Um verdadeiro absurdo. Agora, vamos para o outro extremo, quando o medo domina. A crise de 2008 é o exemplo perfeito. O pânico foi tão generalizado, tão intenso, que as pessoas começaram a vender empresas excelentes, super saudáveis, a preço de banana. Elas não estavam vendendo porque a empresa ficou ruim da noite para o dia. Estavam vendendo porque o medo simplesmente atropelou qualquer pingo de racionalidade. Ok, mas tem como a gente medir esse sentimento todo do mercado? Sim, tem. Uma ferramenta bem interessante é o índice de medo e ganância. Pensa nele como um termômetro das emoções do mercado. Ele pega um monte de indicadores diferentes, junta tudo e dá uma nota de 0 a 100. Com isso, a gente consegue ter uma ideia se o que está mandando no momento é o pânico ou a euforia. E aqui que está o pulo do gato. Quando esse índice despenca, tipo, para uma pontuação de 25, isso significa medo extremo. O pânico está instalado. Só que, para quem pensa diferente da manada, isso não é um alarme de incêndio. Pelo contrário, é um letreiro de neon piscando oportunidade. É um sinal de que ativos de muita qualidade podem estar na liquidação. É, no fim das contas, um convite para ir às compras. E isso nos leva direto para a solução para tudo isso. A filosofia do investidor contrário, ou contrarian, como se fala lá fora. O que é isso? É basicamente a arte de pensar com a própria cabeça e agir de forma independente. É sobre remar contra a maré de emoções do mercado. E essa outra frase do Buffett mata a charada. Preço é o que se paga, valor é o que se recebe. Pensa bem, preço é aquele número que fica piscando na tela, que sobe e desce com o humor do mercado. Já o valor é o que aquela empresa realmente é, o que ela gera de lucro, qual o futuro dela.
Quem investe de verdade foca no valor, não no preço. Essa diferença muda todo o jogo. Focar no preço é ser reativo, é ir no embalo do humor da galera pensando só no curto prazo. Agora, focar no valor é ser proativo, é analisar, estudar e pensar no longo prazo. E essa é, na real, a grande diferença entre especular e, bom, investir de verdade. A lógica por trás dessa filosofia é até simples, mas muito poderosa. Pensa assim. Uma notícia ruim para quem investe pode ser uma ótima notícia, porque ela derruba os preços. Quando tá todo mundo abandonando o barco desesperado, é aí que as pechinchas aparecem. E o maior exemplo disso foi o próprio Buffett em 2008. Enquanto o mundo achava que era o fim, ele foi lá e investiu bilhões, enxergando uma liquidação histórica. Ok, a teoria é ótima, super interessante. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Bom, chegou a hora de construir uma espécie de escudo racional. Uma proteção, para a gente não cair nessas armadilhas emocionais do mercado. Sabe qual é a maior cilada? É virar torcedor de um ativo. É quando a pessoa se apaixona por uma ação ou por um fundo, ignora qualquer notícia ruim e fica lá só torcendo, em vez de analisar os fatos com frieza. A pergunta é, como não cair nessa? A resposta é criar um processo. E a melhor ferramenta para isso é um bom e velho checklist. Por quê? Porque ele nos obriga a seguir um método, a checar os pontos importantes e, com isso, tirar a emoção pura da jogada. É a nossa melhor defesa contra nós mesmos. E como seria um checklist desses? Bom, vamos lá. Primeiro passo, um pouco de humildade. É preciso definir o que a gente não sabe, reconhecer nossos limites para não entrar em roubada. Segundo, foco total no valor e esquece o barulho do preço diário. Terceiro passo, e esse é crucial, ser o advogado do diabo da própria ideia. Ou seja, ir atrás de informação que prove que a sua tese de investimento está errada. E por último, pensar no futuro em termos de probabilidades. O que acontece no cenário bom, e no ruim, e no mais provável. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Na próxima vez que o mercado mergulhar no pânico, que as manchetes dos jornais gritarem crise, o que os seus olhos vão enxergar? O mesmo risco que a manada inteira está vendo? Ou a oportunidade que se esconde justamente ali, por trás de todo aquele medo? A resposta para essa pergunta, no fundo, pode definir o futuro de quem investe.